Olá, assinante do Band News. Está começando agora a coluna Giro Business. O tema da semana, a indústria do turismo e a indústria da hotelaria. A indústria do turismo, da qual o Brasil é o sexto maior no mundo. Uma indústria com uma representatividade da ordem de 3,7% do PIB e que emprega mais de 1 milhão de pessoas. Para falar deste tema, está conosco Roland Bonadonna, presidente da Accor. Roland, obrigado, um prazer tê-lo no Giro Business para falar de uma indústria que promove o entretenimento e, ao mesmo tempo, promove o desenvolvimento da economia. Obrigado, Sérgio. É um prazer estar com você. Turismo, além do mais, é um setor que está na atualidade. Eu espero poder contribuir com bastante informação sobre o que acontece na nossa área. Roland, analisando um pouco o setor, pontualmente a indústria de hotelaria no Brasil, eu me deparei com aproximadamente 9.681 estabelecimentos vigentes, ofertando hospedagem. Um dado que me chamou a atenção, Roland, é que muitos deles, a grande maioria, está na mão de operadores independentes, o que ilustra a fragmentação do setor. Um setor que, entre diretos e indiretos, emprega mais de 1 milhão de pessoas e que fatura algo em torno de 20 bilhões de dólares. Vamos dar uma olhadinha numa reportagem que fala a respeito, para que a gente possa discutir mais do setor? Conforme dados da pesquisa Hotelaria em Números Brasil 2013, que traça o panorama do setor, especificamente de hotéis, resorts e flats urbanos, há 9.681 empreendimentos em todo o país. Somente 808,2% são integrantes de 26 redes associadas ao Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil. Destes, 4,4 são de marcas internacionais e 3,9 são redes de marcas nacionais. Isso revela grande concentração de bandeiras independentes na hotelaria no país. Roland, eu queria que você fizesse uma análise deste panorama do qual a gente pôde perceber na reportagem, onde a grande maioria dos hotéis instalados no Brasil encontram-se na mão de redes independentes. Como isso se dá e quais os reflexos que isso gera para o mercado? Sérgio, a presença das redes é um número muito importante para revelar a maturidade de um setor. A gente raciocina muito em número de quartos. E no Brasil, por um pouco mais de 400 mil quartos, você tem um pouco mais de 160 mil quartos operados por redes hoteleiras, inclusive nacionais ou internacionais. São 31% exatamente dos quartos operados por redes internacionais. E se a gente compara com a média mundial, a gente está praticamente na média mundial. Melhor do que a média da América Latina, que está em 20%, mas muito abaixo, por exemplo, da média dos Estados Unidos, que está acima de 70%. E a presença das redes é importante porque, primeiro, porque as redes é que trazem os conceitos novos, que mais cuidam da preparação dos profissionais, que vêm com a maior parte do que a gente pode encontrar de inovação tecnológica. E também são as redes que catalisam o desenvolvimento do setor hoteleiro, como a gente pode até comentar depois. Então, a participação das redes é importante e, especialmente, é interessante ter um número bem equilibrado entre as redes locais e as redes internacionais. E, realmente, dentro das 10 maiores redes internacionais, são muito poucas aquelas que estão dentro das 10 maiores brasileiras. Roland, acho importante, dentro desse contexto, entender e passar ao assinante do Band News que a média de como a indústria brasileira hoje está instalada é a média mundial e que o Brasil vem se desenvolvendo de acordo, então, com os outros mercados. Vamos falar um pouquinho de taxa de ocupação ou de faturamento. Como ele se deu em 2012 e qual é a perspectiva da indústria hoteleira nacional com relação a 2013, Roland? A taxa de ocupação, Sérgio, em 2012 e no primeiro semestre de 2013 foi praticamente estável com relação ao período anterior. E não se surpreendeu muito porque a taxa de ocupação dos hotéis ela está completamente atrelada à taxa de crescimento da economia, que também não foi muito grande. Em cima disso, a gente tem um fator que traz novidades interessantes para a hotelaria, que é o crescimento da classe média. Com esse poder aquisitivo novo que entra no mercado, entra também uma demanda maior para viagens, que a gente pode observar no crescimento do tráfego aéreo, por exemplo, no Brasil, que cresceu acima de 10% nesses últimos anos. E lá a gente tem uma decalagem, uma inércia, porque a hotelaria não cresce tão rapidamente, na medida que o turista que viaja, especialmente aquele de classe média, não usa sistematicamente hotéis
quando ele está na cidade que ele visita. Ele ainda continua usando por um tempo a casa de amigos, a casa de parentes, e só aos poucos ele entra na hotelaria. Então a gente tem uma reserva de demanda lá, especialmente para a hotelaria econômica, para melhorar e contribuir para a operação dos nossos hotéis no futuro. Rolando, realmente um raio-x interessante e que aponta o potencial de crescimento da indústria hoteleira no Brasil. Dados que nos foram passados pelo presidente da Accor, Roland Bonadonna, que está conosco durante toda a semana e continuará. Para amanhã, por exemplo, falar sobre a nova classificação por estrelas dos hotéis. Uma classificação que ainda não teve a aderência esperada. Continue conosco, voltamos com mais Giro Business em breve. Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. O tema da semana, a indústria da hotelaria e a indústria do turismo. Um setor que, somado, representa algo em torno de 3,7% do PIB, um faturamento da ordem de 20 bilhões de dólares e responsáveis pela geração de mais de 1 milhão de empregos diretos e indiretos. E para falar desses setores está conosco Roland Bonadonna, presidente da Accor. Roland, prazer tê-lo no Giro Business e poder falar de um setor que remete ao entretenimento e, ao mesmo tempo, ao crescimento da economia. Muito obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui. Obrigado por esse convite. Eu espero poder retribuir e contribuir com informações que possam trazer mais conhecimento desse setor para o público do Giro Business. Roland, a relevância do turismo pode ser medido pelo seu faturamento, por exemplo. Um setor que faturou no ano passado algo em torno de 79,6 bilhões de dólares e que movimenta 52 diferentes segmentos da economia. Vamos dar uma olhadinha numa reportagem que fala mais do setor para que a gente possa discutir a respeito? No ano passado, segundo dados do World Travel Tourist Council, respondeu pela geração de 8,4 milhões de empregos indiretos no país, o que corresponde a 8,3% do total de empregos gerados. Para 2023, estima-se que o turismo será responsável por 10,59 milhões de empregos diretos e indiretos, o que representará aproximadamente 9,5% do total de empregos no Brasil. E de acordo com a 9ª pesquisa anual de conjuntura econômica do turismo, divulgada em junho deste ano, as 80 maiores empresas do setor de turismo no Brasil faturaram juntas 57,6 bilhões de reais no ano passado, um crescimento de 13,1% em relação a 2011. Juan, realmente uma indústria importante, porque ela não só gera riqueza para o país, mas também leva entretenimento às famílias e a possibilidade de negócios, dado o turismo corporativo, que representa algo em torno de 66% do montante do turismo nacional. Isto dito, quais são hoje os entraves, os pontos que de fato precisam ser assistidos para potencializar ainda mais esse setor? Então, a gente falou dos financiamentos. Financiamento é um ponto muito importante. A gente tem que falar também da política fiscal, do sistema fiscal, que hoje é muito complexo e que ganharia muito a ser simplificado, como todos nós sabemos. Nós temos um peso muito grande da burocracia. São 65 relatórios que qualquer hotel tem que entregar todos os meses aos vários serviços da cidade, do Estado ou da União. É isso. Se torna um peso administrativo muito grande na conta dos hotéis. Enfim, tem várias coisas que poderíamos facilitar, simplificar, tornar mais eficiente para que a hotelaria e o turismo sejam mais eficientes, produtivos e também como grande eixo de desenvolvimento econômico e social e criador de emprego. A gente tem que lembrar sempre que 1 em cada 11 empregos no mundo vem da indústria do turismo, do setor da economia do turismo como um todo, e tem muitos empregos lá que podem aparecer e serem desenvolvidos através desse setor. Rolando, de fato, complementando a sua colocação, como eu disse no início da reportagem, 52 setores da economia atuam a favor da indústria do turismo. Roland, existe um ponto não menos importante, que é a falta de infraestrutura. Isso é percebido pelos consumidores, pelas pessoas que viajam no seu dia a dia.
Este fator preocupa o setor de turismo e também o setor de hotelaria, do qual você atua? Preocupa-se porque os nossos clientes são viajantes, ou seja, eles vêm por um aeroporto, mais da metade dos turistas vêm por via aérea, o aeroporto é muito importante, estradas, a infraestrutura rodoviária também é muito importante, a gente sabe que ela é muito sofrida no nosso país, e outro aspecto também é importante que é a segurança, e a segurança é um fator inibidor do turismo, e melhorando a segurança a gente vai melhorar a imagem do Brasil e a sua atratividade como destino. Roland, analisando esse contexto nada animador, qual é a perspectiva sua como presidente da Accor e da indústria com relação à reversão desses problemas, melhorando o cenário econômico, a infraestrutura, a burocracia e, por fim, o desenvolvimento da indústria do turismo? A gente acredita que tem um potencial muito grande no Brasil, um mercado doméstico muito importante, uma reserva de demanda, como a gente falou, e o Brasil, em termos de hotelaria, tem 2 quartos por 1.000 habitantes, que é a nossa taxa de equipamento hoteleiro. O país mais maduro tem 10 quartos por 1.000 habitantes, 5 vezes mais. Tem um enorme potencial de novos investimentos, de novos empregos, e nós temos que trabalhar juntos, a indústria e as autoridades, para tirar essas barreiras que a gente tem, tornar o nosso setor mais eficiente, o acesso ao nosso país mais fácil, financiamentos melhores, e assim a gente vai poder desenvolver para valer esse setor. Fica desde já, Roland, a torcida do Giro Business, para que de fato isso se dê, melhorando a condição e, portanto, a indústria do turismo brasileiro, que é hoje a 6ª maior do mundo e tem sim potencial e demanda para poder crescer ainda mais. Tema que discutiremos amanhã na coluna Giro Business, na companhia do presidente da Accor, Roland Bonadonna. E você, assinante do Band News, continue acompanhando a coluna Giro Business. Em breve voltamos com muito mais. Olá, assinante do Band News. Está começando agora a coluna Giro Business. Tema da semana, a indústria do turismo e a indústria da hotelaria. A indústria do turismo, da qual o Brasil é o 6º maior no mundo. Uma indústria com uma representatividade da ordem de 3,7% do PIB e que emprega mais de 1 milhão de pessoas. Para falar deste tema, está conosco Roland Bonadonna, presidente da Accor. Roland, obrigado, um prazer tê-lo no Giro Business para falar de uma indústria que promove o entretenimento e, ao mesmo tempo, promove o desenvolvimento da economia. Obrigado, Sérgio. É um prazer estar com você. Turismo, além do mais, é um setor que está na atualidade. Eu espero poder contribuir com bastante informação sobre o que acontece na nossa área. Roland, uma informação bastante positiva se deu em 2012, percebendo que 65,3 bilhões de dólares vieram ao Brasil como investimentos diretos estrangeiros. Isto fez com que o Brasil saltasse da 5ª para a 4ª posição, ficando apenas atrás dos Estados Unidos, Japão e Hong Kong. Um ponto curioso dentro desse contexto é que a indústria da hotelaria fica fora desses investimentos. Isso se dá por fatores que discutiremos hoje. Mas antes disso, quero chamar uma reportagem que fala mais a respeito. Segundo dados do Banco Central, no ano passado o Brasil recebeu 65,3 bilhões de dólares em investimentos diretos estrangeiros, o que fez o país subir da 5ª para a 4ª posição do ranking dos principais polos de atração de investimentos estrangeiros, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e de Hong Kong. E segundo a Jones Lang LaSalle, empresa líder global em serviços de gerenciamento de investimentos e imóveis, um dos mercados que contribuiu para esse resultado é o imobiliário. Desde 2011, o interesse do investidor estrangeiro no setor brasileiro vem crescendo, quando entraram no país 187 milhões de dólares com essa finalidade e 3,6 bilhões de dólares no ano passado. Roland, embora existam investimentos, de fato, se dando na indústria hoteleira, eles são muito tímidos. Isso se dá porque percebe-se uma indústria muito fragmentada, onde a grande maioria, algo em torno de 80% dos hotéis instalados no Brasil, estão na mão de bandeiras independentes. Como a indústria percebe este movimento e como ela poderia atuar para melhorar a condição de investimentos e de financiamento no setor nacional?
O financiamento é um fator muito importante para o desenvolvimento hoteleiro. E no mundo inteiro, um hotel se financia com um pouco de capital próprio e muito financiamento, 70% até 80% de financiamento. Acontece que aqui no Brasil, os recursos disponíveis para financiamento são escassos. E tem atualmente uns 40 mil quartos em desenvolvimento e implantação no Brasil, que representa uns 7 bilhões de investimentos, que é uma coisa importante. Praticamente 90% desses recursos são captados junto à iniciativa privada brasileira sem financiamento. Os financiamentos do BNDES para esses 7 bilhões de reais de hotéis novos, eles representam apenas 10% do total. Agora, Roland, analisando ainda mais esse contexto, se percebe, como já dito, que mais de 80% desse setor está na mão de operadores independentes, ou seja, não existe uma consolidação da indústria. Isso também inibe o investimento estrangeiro no negócio? Acredito que isso pode contribuir, mas tem grandes operadoras no Brasil que estão parceiros naturais dos grandes investidores também do setor a nível mundial. Eu acho que realmente a carência de financiamento é um fator predominante, como também algumas melhorias, pontos fracos, vamos dizer, que o Brasil pode ter em termos turísticos, em termos de competitividade do setor com relação a outros países no exterior. O Brasil tem enormes recursos, é considerado o primeiro país do mundo em termos de recursos naturais, tem uma cultura muito rica, tem muitas coisas que vêm de Deus e que são realmente os atrativos do Brasil, mas ele tem muito a progredir em termos de complexidade da fiscalidade, em termos de previsibilidade da justiça, em termos da burocracia, coisas que poderiam facilitar muito a entrada de investimentos estrangeiros nesse setor. Roland Bonadonna, são exatamente estes os temas que eu quero abordar com você amanhã aqui no Giro Business. Sobre os pontos que, de alguma forma, inibem o desenvolvimento do turismo nacional. Roland Bonadonna, presidente da Accor e que está conosco durante toda a semana no Giro Business para falar da indústria hoteleira e do setor do turismo. Voltamos em breve com mais Giro Business. Olá, assinante do Band News, está começando agora a coluna Giro Business. O tema da semana, a indústria do turismo e a indústria da hotelaria. A indústria do turismo, da qual o Brasil é o sexto maior no mundo, uma indústria com uma representatividade da ordem de 3,7% do PIB e que emprega mais de 1 milhão de pessoas. Para falar deste tema, está conosco Roland Bonadonna, presidente da Accor. Roland, obrigado, um prazer tê-lo no Giro Business para falar de uma indústria que promove o entretenimento e, ao mesmo tempo, promove o desenvolvimento da economia. Obrigado, Sérgio. É um prazer estar com você. Turismo, além do mais, é um setor que está na atualidade. Eu espero poder contribuir com bastante informação sobre o que acontece na nossa área. Roland, o setor de turismo vem crescendo a taxas muito maiores do que o crescimento da taxa do PIB. Hoje é um setor que tem uma representatividade da ordem de 3,7% do produto interno bruto, ou seja, uma grande representatividade na economia nacional. Quero chamar uma reportagem que fala um pouquinho mais a respeito, para que a gente possa discutir o futuro do setor de turismo brasileiro. A participação do turismo na economia nacional representa 3,7% do PIB, percentual que deve chegar a 6% até o final desta década, crescendo a taxas bem acima do PIB. No ano passado, quando a economia nacional expandiu 0,9%, o setor turístico cresceu 13,1%, segundo a 9ª pesquisa anual de conjuntura econômica do turismo, encomendada pelo Ministério do Turismo, a FGV. Um estudo do World Travel Tourist Council, feito anualmente em 181 países, revela que viagens e turismo é uma das maiores indústrias globais, com contribuição direta em 2,8% para o PIB mundial. Roland, complementando um pouquinho essa reportagem, hoje o Brasil é a 6ª maior economia turística do mundo e tem uma perspectiva, falando um pouquinho de médio e longo prazo, de crescer algo em torno de 8% ao ano, muito acima da média mundial, e assim se tornar a 3ª maior economia turística do mundo. É possível, Roland,
e de que forma o Brasil deve trabalhar para conseguir exercer uma meta tão audaciosa? Eu acredito que é possível crescer até essa meta, eu não tenho certeza, mas é possível crescer sem dúvida. Até porque os recursos do Brasil para turismo, os recursos naturais, a beleza do país, a qualidade da cultura brasileira são imensos, são dentro dos maiores do mundo, ou seja, ele tem essa atratividade. E a sexta economia de turismo, porque a sexta economia também, ou seja, ela tem um peso que é um peso naturalmente forte, e ele pode crescer porque a taxa de atratividade de viagens internacionais ainda é baixa. Nós somos apenas o segundo ou terceiro país em termos de atratividade dentro da América Latina. Temos o mesmo número de turistas internacionais que a Argentina, 4 vezes menos do que o México, e nós podemos fazer muito mais. E essa é uma ótima oportunidade para profissionais que querem se lançar nessa carreira. Tem muitas carreiras para fazer, muitos empregos para criar, e esse é um eixo que a gente tem que trabalhar juntos, mais preparando profissionais que vão trabalhar nesse setor e receber os nossos turistas de amanhã. E de que forma a indústria, Rolando, vem trabalhando junto ao governo, ou aos governos, melhor dizendo, para conseguir desenvolver e preparar o Brasil para tamanho crescimento? Como, por exemplo, os 2 grandes mega eventos esportivos que estão por vir e o crescimento do turismo de negócios, que hoje representa algo em torno de 66% de toda a indústria de turismo nacional. Esses eventos são grandes catalisadores, eles são muito importantes para mostrar o turismo e mostrar o Brasil. E a gente tem uma vantagem aqui que os brasileiros têm uma simpatia natural, eles gostam de atender, eles têm a hospitalidade natural e a gente tem que trazer o treinamento técnico, isso que a indústria faz, complementar a disposição natural do brasileiro para receber bem por uma técnica mais apurada. E no caso dos grandes eventos, por exemplo, treinamento de idiomas é uma coisa muito importante, porque a gente sabe que a gente vai ter gente de muitas nacionalidades com o domínio do inglês, domínio do espanhol, vão ser muito importantes para poder receber bem essas pessoas. Então, é bem nesses eixos que a gente trabalha, na tecnologia, que sempre faz mais parte, mas os jovens que vêm nesse setor, eles são todos antenados, todos já conhecem bem o mundo digital e essa parte é fácil. O que a gente tem que trabalhar mais realmente é técnicas e prática de idiomas. Rolando, fica a torcida do Giro Business para que isso se dê na prática, para que o setor público, junto ao setor privado, desenvolva esta indústria, atendendo esta demanda e este crescimento, promovendo uma economia ainda mais sustentável. Rolando Bonadonna, obrigado pela sua companhia durante toda a semana na coluna Giro Business, quando pudermos falar da indústria do turismo e também da indústria hoteleira. Muito obrigado, Sérgio, por ter me recebido aqui e dar a possibilidade de falar do meu setor. Rolando Bonadonna, obrigado a você. Rolando Bonadonna, presidente da Cor, que durante toda a semana esteve conosco no Giro Business para falar destas 2 indústrias, a hoteleira e a de turismo. E você, assinante do Band News, continue acompanhando a coluna Giro Business. Em breve voltamos com muito mais.